Opa, salve, salve, beleza? E aí, tá tudo certo com vocês? Bom, gente, vamos lá. Chegando na área, depois de acompanhar a manifestação da direção do Inter, acompanhar também a explicação recente do Tyson nas redes sociais para falar sobre o ocorrido no dia de hoje. A péssima entrevista do presidente Alessandro Barcelos, a propaganda institucional negativa feita pelo presidente do Internacional, as explicações do Tyson que ficaram apenas nas redes sociais, o pedido do atleta, a via de duas mãos que não é estabelecida e como fica agora a relação no vestiário do Inter. Mas antes, vem aqui no canto da tela para se inscrever no canal, deixa um comentário aqui embaixo, curtiu, dá o joinha, clica no sininho, ativa as notificações, porque daí você saberá toda vez que tiver conteúdo novo. E agora a gente está restabelecendo a rotina aqui no canal a partir de hoje e também com lives já nos próximos dias. Eu quero começar falando sobre tudo que aconteceu no dia de hoje em relação àquilo que eu entendo ter sido mais uma vez uma péssima entrevista do presidente Alessandro Barcelos. O presidente é ruim de discurso, é ruim de explicação e mais uma vez se justifica na sua manifestação na tarde desta quarta-feira. Acabou respondendo ali 4 perguntas feitas pelas emissoras aqui, as rádios de Porto Alegre, e o presidente começou falando que foi pego de surpresa. Quer dizer, como pego de surpresa? Sinal de que não se estabeleceu nenhum diálogo anterior com os jogadores, tipo, olha, se não cumprir com o prometido até o dia tal, a gente não vai treinar. Isso às vezes acontece, né? Não é nenhum tipo de ameaça, mas é também uma colocação daquilo que está sendo conduzido dentro do vestiário. Talvez o erro tenha sido de parte a parte, não só necessariamente da direção. Eu não vou colocar só na conta da direção. O presidente elogiou muito a transparência que existe no Internacional. E segundos depois, o presidente falou sobre essa mesma transparência da seguinte forma, que a solução estava dentro do que se esperava, o Internacional estava trabalhando, mas talvez ele não tenha acertado ao não comunicar os jogadores que a solução estava próxima, ou seja, de pagar o direito de imagem que estava em atraso com alguns atletas, não são todos, é importante ressaltar isso. Bom, defende transparência e depois de uma declaração destas que, convenhamos, é uma contradição a algo defendido pela direção. Não me surpreende, é verdade. Portanto, não houve transparência. Ao mesmo tempo que houve surpresa, chegou-se a um comum acordo de não ter o treinamento pela manhã, tudo bem. Aí o presidente falou sobre a desclassificação na Copa do Brasil, que isso também pesou financeiramente. Claro, é feito uma projeção na temporada. E o Internacional tinha uma ideia de estabelecer metas ao longo desta temporada para que a situação não se agravasse. Ou seja, o Inter estava contando com dinheiro que ainda não tinha, né? E isso não convém, não é pelo menos saudável numa gestão, principalmente de quem defendeu a ruptura com tudo de ruim que estava acontecendo no clube e de recolocar o Internacional no seu devido lugar. Aliás, mais um episódio negativo sob o comando de Alessandro Barcelos na presidência do Internacional. E, claro, aí quando você coloca isso, que a desclassificação na Copa do Brasil pesou, parece assim que dá a entender que o time, se tivesse classificado, esses mesmos jogadores não estariam passando por isso. Só que vale lembrar o seguinte, tem muito da conta da direção essa eliminação. O Inter foi empurrando com a barriga o Cacique Medina. E o fato de não ter mudado antes, ou seja, um erro da direção do Internacional, isso fez com que também o time fosse eliminado da Copa do Brasil. Eu não sei como é que funciona a relação do Inter, da direção em relação aos jogadores, mas me parece que não há respeito. Não há respeito, principalmente pelo que acabou ocorrendo nesta quarta-feira com os jogadores chegando ali numa conversa, né, segundo o presidente em comum acordo, cancelando o treinamento da manhã, para que aí a direção fosse correr atrás e buscar pelo menos pagar um valor aos atletas para que o treinamento da tarde pudesse ser realizado. Ora, aí entra outro ponto lamentável da entrevista do presidente do Internacional.
não é a primeira vez e não será a última que o Inter passará pelo que está passando. Falando que a situação financeira realmente é grave e que, pelo menos este fato foi bom, porque deu a oportunidade para que a direção colocasse a situação que o clube se encontra. Bom, isso aqui é uma propaganda institucional negativa. Eu fico me perguntando o seguinte: o Inter quer contratar um jogador, e aí o atleta toma conhecimento do que diz o presidente do Inter. Não é a primeira vez nem a última. O cara vai pensar 2 vezes para jogar no Internacional. Vai dizer o seguinte: pô, mas vem cá, como é que eu vou me meter num rabo de foguete desses? Não é garantia de que eu vou receber. E outra coisa, né? Eu quero voltar só mais uma vez na questão da transparência. O vice de futebol do Internacional disse que não havia nenhum tipo de problema na relação com os jogadores também nesse aspecto, né? A questão de grana e tal. O Inter estava em dia com os compromissos com os atletas. Isso gerou um mal-estar dentro do vestiário. Ora, isso aí é episódio para tirar o vice-presidente de futebol do Inter. Mas mais uma vez o Internacional vai empurrando com a barriga os seus problemas dentro de um discurso de ruptura. É a ruptura que o Internacional vem fazendo. Realmente uma propaganda institucional negativa, foi um desserviço à entrevista coletiva do presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. Uma pena. Mas, na verdade, quem paga esta conta é a instituição e a torcida, que se divide. Alguns apoiam os jogadores, outros nem tanto. Agora, eu esperava que dentro do Beira-Rio o Tyson fosse dar uma explicação. Até porque ele chegou no estádio, abriu a porta da sala de coletivas e cobrou dos jornalistas que estavam presentes. Quem foi que disse que eu liderei uma rebelião dentro do Internacional? E aí fechou a porta, né? Quando os colegas responderam que as informações davam conta de que ele era uma das lideranças e estava envolvido sim nessa tomada de decisão, como de fato acabou acontecendo. O que eu recebi de informação é que ele não foi o líder, não foi a única figura que estabeleceu o cancelamento do treino. Não, havia a presença de mais jogadores, até porque não são todos que têm o contrato de imagem em atraso. Em alguns casos chega até a 40% do ganho dos atletas. Vamos ouvir o que disse o Tyson nas redes sociais. Bom, gente, sobre isso tudo e sobre esse episódio que aconteceu hoje, eu vim aqui como capitão e vim aqui dar minha palavra. Muitas coisas aconteceram e me colocaram como líder de uma rebelião que teve dos jogadores, mas nada disso aconteceu. Foi uma conversa e a gente já se acertou, a gente já treinou hoje à tarde. E como eu venho dizendo sempre, eu sou capitão e tenho que sempre dar minha cara à tapa, e estou aqui novamente sobre as coisas que vem saindo, sobre o que a imprensa vem colocando. Isso tudo que a imprensa está colocando, se vocês quiserem acreditar neles, vocês têm todo o direito. Mas se quiserem me criticar dentro do campo, fora do campo, à vontade. Quem me conhece no meu dia a dia sabe a pessoa que eu sou, sabe o ser humano que eu sou. E outra coisa, querem me criticar, critique a mim. Deixa minha família de fora. Minha esposa está com 7 meses de gravidez. Deixa minha esposa de fora, deixa minha mãe de fora, deixa minha família de fora. Critique a mim. Pode falar que eu não estou rendendo dentro do campo, pode falar qualquer coisa. Mas também não acredito em tudo que está acontecendo, tá bom? Grande abraço ao torcedor colorado de verdade, sabem quem eu sou. Deixo aqui um grande abraço a todos vocês. Valeu! É via de 2 mãos, né? Agora, claro, se mistura tudo, o futebol age com esse componente emocional, eu acho que o jogador tem o direito, né, de fazer a sua greve, ele tem que receber, né? Quem passou por isso sabe que é complicado. E uma experiência rápida, né? Na época de repórter ali de 97 a 2000, 2001, eu tive a possibilidade de conversar com alguns jogadores na dupla Grenal que passaram por isso. E alguns até me diziam o seguinte: poxa, a gente sabe que ganha bem, que o salário é alto, só que à medida que nós ganhamos mais, é uma carreira curta, a gente tem que fazer a aposentadoria. E acabam alguns jogadores investindo o dinheiro, assumindo compromissos com construção, compras de imóveis, e qualquer tipo de atraso hoje acaba também complicando a vida de alguns jogadores. Não é o caso de atletas que têm a sua vida muito bem definida, muito bem estabelecida, mas igual, né, é uma situação muito ruim. Mas diante de tudo isso,
Quem perdeu, na verdade, foi a instituição. Aliás, não houve de nenhuma das partes a tentativa de preservar o Internacional. É o triste episódio criado por quem hoje comanda o Esporte Clube Internacional, principalmente, tá bom? Vem aqui no canto, te inscreve, deixa um comentário aqui embaixo, curtiu, dá o joinha, clica no sininho, e também aproveita aí para te ligar no nosso conteúdo diário e também nas lives. A gente vai estabelecer um contato mais próximo agora ao vivo para troca de ideia aqui no canal, tá bom? Fui!